Olha, o número de mortos por coronavírus na China já passou de 100, hein? Os números oficiais que circulam na manhã de hoje são 106 mortes, principalmente na província de Hubei, em Wuhan, na China. Mas há casos já em Pequim, também em Xangai, as maiores cidades da China, e há casos suspeitos na Alemanha, na França e em vários países asiáticos. Será que já estamos numa situação de pandemia? Para entender um pouco esse novo coronavírus, eu convidei o diretor do Hospital Giseu da Trigueiro, que é uma das referências em infectologia aqui na nossa região Nordeste, o infectologista André Prudente. Bom dia, André. Bom dia, Diógenes. É um prazer estar aqui com seus ouvintes. Já dá pra gente falar em pandemia? Já dá pra gente falar que há um alto risco de pandemia. O conceito de pandemia é quando há uma doença com transmissão em mais de 2 continentes. Apesar de existir casos na Europa, mas ainda não há transmissão dentro da Europa. Então, quando isso começar, aí sim está bem estabelecida a pandemia. A gente tem casos suspeitos nos Estados Unidos. E sim, nos Estados Unidos confirmados. México também, isso, né? Isso. Mas não há transmissão, como o senhor bem explicou. Exato. Se houver transmissão em outros continentes, aí você já temos aí um quadro de pandemia, né? Todos esses casos na América do Norte, na Europa, todos vieram da China. Então ainda eles adquiriram lá e vieram para os seus países. Mas como eles trouxeram a doença, há o risco de transmissão e aí começa a pandemia. Doutor André, a Organização Mundial de Saúde ontem reconheceu o erro de não tratar a coisa com o grau de seriedade, de gravidade que deveria. Ontem não só fez isso e também considerou que nós temos aí uma situação de grande letalidade e grave para a situação de pandemia. Fez certo ontem o reconhecimento do erro? Fez certíssimo reconhecer que estava errado, porque realmente o risco de transmissão sustentada em diversos países no mundo é elevadíssimo. A gente tem que considerar que o mundo está globalizado e apesar da gente não ter voos diretos para a China em todos os lugares do mundo, mas tem voos diretos para todos os locais onde os chineses frequentam. Então, daqui a gente tem voos para Lisboa e de Lisboa tem voo para Pequim, por exemplo. Isso. Então, as pessoas se encontram. Então, o risco é realmente grande. Explica para a gente o coronavírus, né? Porque é mais um vírus dessa família e já registrou aí momentos de muita gravidade, né? Nós tivemos a SARS. Exato. E se eu não me engano, foi conhecido como a gripe suína, né? Na época. Asiática. E temos também a do Oriente Médio, né? Isso. Explica pra gente o coronavírus. Pronto. Coronavírus é uma família de vírus que tem uma infinidade deles. De importância para o ser humano, até o ano passado a gente conhecia 6. 4 deles têm uma importância muito pequena porque provocam resfriados comuns. Então não mata ninguém, não tem grandes repercussões. E esses circulam no mundo todo já há pelo menos 60 anos. E quais são esses 4, só para a gente lembrar? Eles são conhecidos por siglas. Então, na verdade, fala coronavírus que causa resfriado. Não tem muita importância. Mas esses são mais leves? São bem leves. Inclusive, nós temos aqui. Mas tem os últimos 2 antes desse atual provocaram doenças importantes, que foi o SARS em 2002, 2003 e o MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio em 2012, que foi a mais grave de todas. Isso. E agora, dia 31 de dezembro, a Organização Mundial de Saúde ficou sabendo de alguns casos de uma pneumonia desconhecida lá em Wuhan, na China. E no dia 7 de janeiro foi descoberto esse novo vírus, ou seja, apesar de ser um coronavírus, mas ele é diferente de todos os outros que já eram conhecidos. Bastante letal, rapidamente a pessoa evolui para um estado grave da doença. Mas não necessariamente, ele em termos de gravidade é até um pouquinho mais leve do que o MERS, o do Oriente Médio. Ele tem um índice de letalidade, ou seja, é um cálculo que a gente faz com o número de casos e a porcentagem de pessoas que foram a óbito, que está em torno de 2,5% a 3%.
O MERS, em alguns momentos, chegou a 20%. Mas está começando agora. A gente não sabe ainda como ele vai se comportar daqui para frente. É possível, uma vez que passe de ser humano a ser humano, entrando em contato com outros vírus, ele pode adquirir mutação e se tornar ou mais leve ou mais letal. Gerlane Lima. Bom dia, doutor André Prudente. Eu está falando aí dessa questão de ser letal ou não. Fala-se nos sintomas que são semelhantes ao da gripe. Como diferenciar? Na verdade, clinicamente é até um pouco difícil. Os sintomas são muito, muito semelhantes. Febre, dor no corpo, dor de cabeça, tosse. Isso para a maioria dos casos. O que diferencia é que tem um maior potencial de gravidade. Enquanto gripe, poucos casos se agravam, nesse tem um potencial muito maior. E quando se agrava, aí a pessoa vai ter falta de ar e aí tem que ir ao hospital porque precisa de cuidados intensivos, realmente. Então, a diferença é o potencial de gravidade. O senhor falou dos vários tipos da família do coronavírus. Onde se posiciona, onde se encontra o H1N1? Ele é um vírus também respiratório. Mas não é um coronavírus. Não é um coronavírus. Aí já é outra família de vírus. Que inclusive, historicamente, em fevereiro, o Rio Grande do Norte começa a ter os casos de influenza. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque a partir do mês que vem vão começar a aparecer os casos de doenças respiratórias. A maioria deles vão ser influenza e, para não confundir aí com coronavírus, a gente vai ter que ter um suporte laboratorial muito bom para diagnosticar rapidamente. Doutor André, o grande desafio dos cientistas é ter uma vacina universal para a gripe. Por quê? Porque o vírus da gripe ele muda, né? Ele é mutante e nós estamos nos deparando com esse que é novo. Então há uma corrida para uma vacina para este vírus. Será a única solução caso a gente tenha um quadro de pandemia? A vacina é sempre a melhor solução para conter. Aliás, é a única realmente 100% eficaz, a única que eliminou uma doença da face da Terra, que foi a varíola, né? Mas realmente a elaboração de uma vacina não é uma coisa muito rápida. Para um vírus novo, se leva algum tempo. Que tempo, assim, só para a gente ter uma ideia, nós leigos? O vírus que teve a vacina produzida mais rapidamente foi o H1N1, em torno de 1 ano. Ela ficou pronta. Mas era um vírus que já existiam vacinas contra outros bastante similares, contra outros vírus influenza. Coronavírus não tem nenhuma vacina para nenhum outro primo dele. Então talvez seja um pouco mais difícil. A origem é animal? Está se falando aí, por exemplo, cobra ou serpente, porque era um mercado de frutos do mar, também com a venda desses animais que fazem parte das iguarias dos chineses, né? Isso, os primeiros casos eram de pessoas relacionadas a esse mercado. E há ainda não se isolou o vírus em nenhum dos animais vendidos ali no mercado, mas o mesmo vírus isolado em ser humano foi encontrado em 2 morcegos. E aí tem, né, várias hipóteses de que pessoas com contato com morcego, tem aí, em alguns locais servido como uma iguaria, né? Eu não sou muito fã não de... Eu também não. Mas tem gente que gosta. Agora, o grande desafio também do cientista é porque a transmissão animal-humano, ela tem a dificuldade do ser humano não ser imune aos vírus que estão transmitidos por animais. Explica pra gente isso aí. Exatamente. Todos os vírus novos provocam doenças graves e provocam surtos justamente por a gente não ter imunidade contra ela. Então, por exemplo, o vírus da catapora, por exemplo, pega ali as crianças que não têm imunidade, mas dificilmente os adultos, você vê aí um grande surto de catapora nos adultos, que eles já entraram em contato com o vírus e adquiriram anticorpos. Quando um vírus vem de um animal que nunca cometeu um ser humano, ninguém na população tem anticorpos, e aí todas as pessoas que entram em contato adoecem. Ficam vulneráveis. Exatamente. Ainda não temos uma vacina, falando aí das principais formas de prevenção, e principalmente para quem teve em algum aeroporto e de repente não sabe se está ou não em contato com alguém que esteve na China, de repente. O que deve fazer? Qual a melhor forma de se prevenir? Essa é uma questão muito importante. A grande dificuldade hoje, e esse é o motivo da Organização Mundial de Saúde reconhecer que errou e que há risco,
É porque como é um vírus novo e a gente não conhece quase nada sobre ele, a gente ainda não sabe todas as suas formas de transmissão. Então é um vírus respiratório, que, portanto, provavelmente se transmite por via aérea. Mas acredite-se também que por objetos contaminados. Então, o que se recomenda hoje, quando tiver em locais suspeitos ou alguém que veio de uma área suspeita, que tenha transmissão de casos, se usar máscaras e principalmente a higienização das mãos. As mãos são os principais veículos de transmissão das doenças. Então, o uso do álcool gel ou lavar com água e sabão, todas as vezes que entrar em contato, principalmente com as secreções respiratórias, né? Vai tossir, vai espirrar, que a gente até aprende quando criança que é de bom trato você colocar a mão na frente da boca quando vai tossir ou espirrar, mas isso contamina a mão. Então é melhor que coloque o braço assim na frente, porque o braço a gente não pega na maçaneta, não pega na mesa, não pega na cadeira, né? Então a melhor maneira de evitar a transmissão hoje é usar máscara e higienização das mãos. Ou seja, reforçar a higiene. E uma coisa também importante, essa pessoa está com um resfriado, alguma coisa, evitar o contato com outras pessoas. Isso. Eu tô hoje, não estou bem, guardar uma certa distância. Exatamente, né, exatamente. Então, é uma questão até de educação também, né? Exatamente. E às vezes as pessoas esquecem essas coisas elementares. Me diga uma coisa, tem uma notícia também que a infecção pelo novo coronavírus pode ser assintomática. O que é isso? Pronto, também isso é importante, a maioria dos vírus provocam isso. Assintomático quer dizer que a pessoa pega o vírus, não desenvolve sintoma nenhum. Isso ocorre com todas as doenças. Dengue, por exemplo, tem inúmeras pessoas que nunca tiveram sintomas de dengue, quando fazem o exame descobrem que já tiveram. O vírus da AIDS, por exemplo, às vezes você é infectado pela AIDS, passa anos, até 10 anos, sem ter nenhum sintoma da doença, depois se vê doença. Exato, né? É um exemplo também. É um exemplo também Dessa situação assintomática. Isso, a diferença é que o HIV ele vai durar no corpo da pessoa até enquanto ela estiver viva. E esses outros vírus não, elas são autolimitados, duram 7, 10, 15 dias. Tá. Então, mas é preciso observar isso. Hoje, principalmente, o contato com essas áreas de risco, né? Exatamente. As pessoas que circulam nesses locais, né? E ainda em relação aos assintomáticos, o grande problema é que possivelmente essas pessoas transmitam também a doença. E aí a gente não tem nem como suspeitar, né? Então uma pessoa que entrou em contato com outra, pegou, mas não está tendo sintoma nenhum. Então ela está trabalhando normalmente, está namorando, está indo para suas festas e aí pode haver transmissão, né? A China proibiu viagens, fechou cidades, está construindo um hospital em 10 dias. O governo chinês está tentando dar uma resposta a essa doença. O mundo está preparado para conter a propagação desse vírus? E eu queria saber a situação aqui no Brasil. Falar sobre o mundo estar preparado é difícil porque há variações gigantescas, né? Quando a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos, no último surto de ebola, tinha o norte-americano com ebola, eles iam lá com o avião, pegavam e traziam para o território deles. Exatamente. Mas nem todo local vai ser assim, né? O Brasil, o Ministério de Saúde lançou no fim da semana passada um boletim recomendando que os serviços começassem a prestar atenção nisso. Nos aeroportos, por exemplo? Exatamente, já tem avisos sonoros. E aqui no Rio Grande do Norte a gente fez uma reunião ontem com a Secretaria Estadual de Saúde, o Laboratório Central do Rio Grande do Norte, e a gente montou um protocolo para combate da doença aqui no Rio Grande do Norte. Como é que vai ser esse protocolo? Então, um caso suspeito que chegar, sim, a Anvisa também estava com a gente. Um caso suspeito que chegar de avião. Anvisa, gente, é vigilância sanitária, só para isso. Que às vezes não está feita as siglas, né? E a Anvisa é importante porque eles têm o poder da vigilância nos aviões e nos portos, nos navios. Então, uma vez que alguém chegue com suspeita da doença, por via aérea ou via marítima, a Anvisa vai contactar o SAMU, que vai levar diretamente ao Hospital José do Trigueiro, e a gente está
essa semana montando uma enfermaria especial para isso. Se chegar alguém, ela vai ficar lá sem contato com outros pacientes. Dali vai entrar sem ter contato também, passar pelo pronto-socorro para entrar em contato com outras pessoas, vai subir direto para essa enfermaria e ali vai ser feitos cuidados intensivos ou semi-intensivos. Profissionais estão preparados para essa situação de risco? Na verdade, como é uma doença nova, a gente ainda vai aprender bastante coisa, né? Mas estão todos muito empenhados em aprender a lidar com ela. A doença está se espalhando rapidamente por alguns países, apesar de não ter casos confirmados aqui no Brasil. O Rio Grande do Norte já tem um protocolo, então há motivos para a gente se assustar? Não, no momento não. Eu sempre digo que é mais importante a gente se preocupar nesse momento com dengue, que está aí, deve ter um surto esse ano e as pessoas baixaram um pouquinho a guarda, do que com a doença que está lá na Ásia, que tem grande potencial de chegar aqui, mas ainda não chegou. E infelizmente, no momento, as pessoas não podem fazer nada para evitar. Se ela chegar, aí a gente tem que pensar em maneiras como não espalhar no nosso território. Estamos perto de uma vacina universal contra a gripe? Pergunto isso porque quem estudou, quem acompanhou a história, em 1918 quase 100 milhões de pessoas morreram por conta de uma pandemia de gripe. Naquela época nós tínhamos 1,2 bilhão de habitantes no planeta Terra. Hoje temos mais de 7 bilhões. Essa ideia assusta, né, doutor André? Assusta um pouco, ainda mais se a pessoa colocar no Google agora, pesquisar sobre a gripe espanhola, né, que foi a mais letal da história. Foi essa de 18, né? E descobrir que o vírus foi o H1N1, né, o mesmo que circula aqui que hoje a gente vive com uma certa tranquilidade. Exatamente. Precisa se vacinar. Exato. A vacina universal, ela está em estudo realmente, mas ainda não tem uma previsão de sair, porque o vírus da influenza é muito, muito mutante. Por isso que, historicamente, ele consegue provocar pandemias a cada 20, 40 anos em média, mas às vezes até com 10 anos. Porque ele consegue provocar grandes mutações que, infelizmente, a vacina não consegue pegar todos. E a tecnologia atual produz vacinas que duram um ano. Por isso que a gente se vacina anualmente contra a influenza. Mas a gente vai chegar lá. É isso aí. O senhor é otimista em relação a isso, sim. né? Eu queria agradecer a presença do infectologista André Prudente, diretor do Hospital Gisilda Trigueiro. Obrigado, doutor André, e vamos torcer para que os efeitos negativos dessa epidemia, que hoje está instalada na China, né, e país asiático, ela seja contida, que é o que mais importa para a população. É o desejo de todos e muito obrigado pelo convite. Tá aqui. Isso aí.